Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 4 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 25. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito. Não faz muito tempo que meditamos sobre essa palavra, mas ela é uma mina inesgotável cuja água renova tudo o que toca. Jesus promete o Espírito Santo e fala dele como uma pessoa nova, uma pessoa diferente dele e do Pai, uma pessoa cuja presença pode ser advertida claramente. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Se alguém nos perguntasse quem é o Espírito Santo, talvez teríamos dificuldade em responder, mas logo diríamos o que ele está fazendo na nossa vida. É mais fácil conhecer o Espírito Santo pela sua ação em nós do que por uma definição teológica. De qualquer forma, é importante criar um relacionamento forte e pessoal com ele, porque é ele que nos faz cristãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Se me amais, observareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará sempre convosco, o Espírito da Verdade. Ele permanece junto de vós e está em vós. Esse trecho tem um paralelo e uma continuação com o capítulo 16, versículo 7, que nesses dias meditamos. Precisa que eu parta, se eu não partir, não virá a vós o Paráclito. Ele convencerá o mundo quanto ao pecado, ele vos guiará à verdade toda inteira, ele me glorificará. João usa palavras que definem o Espírito Santo como uma pessoa verdadeira, que tem uma missão e a relativa capacidade de realizá-la. Antigamente, como hoje, tem alguém que não consegue pensar na Santíssima Trindade. Como é que acreditamos firmemente em um só Deus, único Deus, e ao mesmo tempo falamos que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como é possível isso? Não é contraditório e louco? São três ou são um? Esta é, sem dúvida, a maior novidade da fé cristã, junto com a encarnação de Deus. Claro que não pode passar de tolice para os finos pensadores, gregos ou gernos que sejam,
ou de escândalo para os judeus e para quem faz de sua cabeça a lei suprema. Mas nem o pensador, nem quem faz da sua cabeça uma religião são a medida da verdade, e o cristianismo continua sereno a se desenvolver há 2000 anos. Mas voltamos à nossa pergunta. Quem é o Espírito Santo? Ele é um simples atributo de Deus? Ele é uma característica de Deus? Ele é como a mão de Deus, a voz de Deus, algo que vem da pessoa, mas não é independente, não é capaz de pensar, projetar, agir de maneira distinta e autônoma. A minha mão é minha, mas ela não pensa, não ama sozinha, é comandada por mim. Faz tudo o que eu quero, mas não é distinta de mim, não é autônoma. Será que o Espírito Santo é isso? Ou o Espírito Santo tem uma personalidade distinta e clara, apesar de estar intimamente unido ao Pai e ao Filho? Irmãos, Jesus nos apresenta claramente o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que o substituirá depois da ressurreição, alguém que estará sempre junto aos discípulos e que até estará dentro dos discípulos. Será mais íntimo a eles do que o foi Jesus em sua vida terrena. Jesus fala de uma forma tão forte do Espírito Santo que os discípulos ficam atordoados e não entendem. Pobres homens, como entender algo que nunca aconteceu, que nunca ninguém experimentou? Mas a realidade é mais do que a nossa cabeça. Jesus fala do Espírito Santo como de um alguém que virá depois da sua morte e ressurreição. Com um pouco de paciência, iremos entender o porquê disso. Mas vamos agora ver como essas claras afirmações de Jesus se repercutiram na igreja primitiva, como vemos na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. O Espírito tem a capacidade de interceder em nosso favor. Se intercede por nós diante do Pai, significa que é distinto do Pai, é uma outra pessoa. Essa consciência é claríssima nas fórmulas do batismo, como encontramos no final do Evangelho de Mateus. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que estamos falando de três realidades iguais e distintas, ou melhor, três pessoas de igual dignidade e claramente distintas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém batiza em nome da mão de Jesus, mas batiza em nome do Espírito Santo, que é uma pessoa distinta junto ao Pai e a Jesus. Esta nossa reflexão sublinha a distinção do Espírito Santo como uma pessoa viva e operante que podemos chamar, invocar, orar, adorar. Uma pessoa concreta, não uma simples força radiante, mas uma pessoa nossa amiga, cuja missão é ser nosso defensor, nosso amigo, nosso mestre. Frequentemente nos queixamos pelo diabo que nos atrapalha e confunde. Sempre trabalha contra nós. Esquecemos que temos um defensor, um amigo infinitamente mais forte do que o diabo, que uma mísera criatura. Se não compreendermos o Espírito Santo, deixaremos Jesus frustrado. Ele o deu para nós como o grande presente do seu último dia, e não podemos ignorá-lo. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Ele permanece junto de vós e está em vós. Precisa que eu parta. Se eu não partir, não virá a vós o Paráclito. Ele convencerá o mundo quanto ao pecado,
Ele vos guiará à verdade toda inteira. Ele me glorificará. Diz um grande padre da Igreja, São Gregório de Nazianzo. O Antigo Testamento proclamava claramente o Pai e mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e fez entrever a divindade do Espírito Santo. Agora, porém, o próprio Espírito vive conosco e manifesta-se a nós mais abertamente. Com efeito, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, não era prudente proclamar abertamente o Filho. E quando a divindade do Filho ainda não era admitida, não era prudente acrescentar o Espírito Santo como um fardo suplementar. É por avanços e progressos, de glória em glória, que a luz da Trindade brilhará em mais esplendorosas claridades. Até no modo de se apresentar a nós, Deus tem paciência, mas uma coisa é clara: não sabemos dizer bem quem Ele é, mas sabemos muito bem o que Ele faz por nós. Todos vocês que estão ouvindo esse diário, sem dúvida, já tiveram uma experiência forte do Espírito Santo em algum momento da sua vida. Esperamos que seja todo dia, mas pelo menos em alguns momentos vocês tiveram. Portanto, todos sabem muito bem que Ele é luz, que abre os céus da nossa inteligência. É força para matar as obras da carne e vestir o homem novo do batismo. A ação do Espírito Santo é tão clara quanto o ar que respiramos. Vamos dar um exemplo simples. São 14 anos que a Missão Belém acolhe os nossos queridos irmãos de rua, não é? Hoje podemos dizer que quase 100.000 pessoas passaram pelas nossas casas. Pois bem, metade deles já puxaram cadeia e uma boa parte, infelizmente, já cometeram homicídios. Então, como é possível que as nossas casas de acolhida sejam um oásis de paz e de espiritualidade, irmãos? Onde se reza 3 terços por dia, se medita o Evangelho todos os dias e se procura praticar a palavra o dia inteiro. Como é possível que as dificuldades sejam vencidas pelo amor e pela oração? Não tem grade nenhuma e todo mundo permanece porque escolhe permanecer. Irmãos, se não for o Espírito Santo a operar esse milagre, quem seria? As nossas casas são um exemplo claro da renúncia às obras da carne e da tentativa de viver no Espírito, feitas por pessoas que nem batizadas eram, cuja vida era dominada pelos piores vícios que existem. Como não enxergar a obra santificante do Espírito Santo na Missão Belém? Irmãos, estas reflexões nos ajudarão a compreender melhor o trecho do Evangelho de hoje que vamos ouvir novamente. Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe e observa os meus mandamentos, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como se explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco.
Vamos parar um pouco para anotar os pontos do Evangelho e da reflexão que mais nos atingem. Podemos agora escolher o nosso propósito, que poderia ser o mesmo de ontem: invocar o Espírito, pedir que o Espírito venha em nós e nas pessoas queridas que nos cercam. Que o Espírito Santo possa enxergar as situações mais difíceis que estão ao nosso redor. Podemos começar a invocá-lo desde já. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Paz e alegria a todos. Ele permanece junto de vós e está em vós. Paz e alegria a todos.